Olá, gente. Esse é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e você também pode conferir os nossos ao vivos no site futura.org.br. Pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também da Universidade do Vale do Rio dos Sinos estão estudando plantas alimentícias não convencionais que, em geral, são consideradas ervas daninhas. Pois é, essas plantas já fizeram parte da alimentação do brasileiro e possuem um alto valor nutricional. Ora pronobis, serralha, beldroega e urtiga são algumas dessas plantas analisadas. As pesquisas abordam também circunstâncias históricas e culturais e a importância socioeconômica nos sistemas orgânicos de produção de alimentos na agricultura familiar e também na indústria. Nós vamos falar sobre isso agora, direto de Porto Alegre, com a Ingrid de Barros, que é professora titular da Universidade do Rio Grande do Sul e uma das responsáveis por essa pesquisa. Bem-vinda, Ingrid, ao Conexão Futura. Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês. Obrigada, querido. O prazer é nosso, principalmente para falar sobre esse tipo de pesquisa que, na verdade, ganhou uma relevância com o incentivo da FAO há mais ou menos uma década, que acabou intitulando esse tipo de planta como plantas do futuro. Por que elas são chamadas assim, Ingrid? Olha, elas são plantas do futuro, quase do presente, que nós estamos botando aí muito esforço de investigação e de formação de novos profissionais, com o olhar de trazer essas plantas maravilhosas pela potencialidade socioeconômica para o presente. Sim, por que elas são tão importantes, além da questão do valor nutricional, diante de um período onde a alimentação vem ficando muito baseada nas farinhas, nos açúcares, na alimentação industrializada, por mais movimentos de alimentação saudável que existam? A gente olha de uma forma bastante ampla para esse leque de espécies, pelo potencial que representa a enorme biodiversidade brasileira. E nós, não só nós no Brasil, mas a nível de mundo, temos uma possibilidade de espécies alimentícias muito pequena frente às milhares de espécies que já foram utilizadas na caminhada histórica evolutiva do ser humano. Então, assim, é impossível a gente fechar os olhos, primeiro, para a riqueza que o Brasil tem e para a condição que a gente tem do ponto de vista, da tão propalada segurança alimentar e nutricional, como nós chegaremos a ter sucesso de efetivar essa segurança alimentar e nutricional. Então, essas plantas, elas têm várias características, não só do ponto de vista de serem excelentes fontes como alimento e carregam minerais, vitaminas, princípios que tornam elas muito especiais do ponto de vista nutricional, é a característica de serem plantas muito rústicas. Elas foram sendo deixadas para trás, algumas que já foram usadas e cultivadas, e outras que a gente ainda nem descobriu, que o pessoal fala que é mato, né? Ou seja, elas já fizeram parte da alimentação do brasileiro. Sim. E caíram, entre aspas, em quase esquecimento. Como é que vocês estão trabalhando essa ponte também para o cultivo na agricultura dessas plantas, justamente para garantir esse resgate? Sim, principalmente nós que estamos aqui nas ciências agrárias, estamos investindo um esforço de trazê-las para o cultivo, para tornar elas viáveis, porque não adianta só a gente mostrar estudos que elas são maravilhosas e que elas têm mais nutrientes ou uma série de características se as pessoas não se sentirem motivadas a cultivar. Claro. E também porque, do ponto de vista enorme delas, estão entre plantas hortícolas, frutas e hortaliças. Existem também espécies com potencial outro, como grãos, como leguminosas, mas nós especialmente trabalhamos nesse foco porque elas também têm uma potencialidade muito grande na agricultura familiar. Sim. E especialmente na agricultura familiar que pratica os sistemas orgânicos, porque é uma condição dentro dos sistemas orgânicos trabalhar na ótica da agrobiodiversidade. Quanto mais plantas você tem para manejar o seu sistema, você também vai ter mais segurança, mais resiliência desse sistema. E a outra questão é que muitas dessas espécies se prestam para a agroindústria, especialmente a pequena agroindústria,
Quais delas? Porque a gente ainda não tem, né? Elas não são plantas cultivadas como alface, como tomate, mas elas têm uma possibilidade de fortalecer o pequeno produtor rural. Então, cita alguns nomes, Ingrid. Também. Alguns nomes delas, dessas que têm uma força para a agroindústria, por exemplo. Olha, as frutíferas nativas, que aqui no nosso departamento tem desde 2004 e mais especialmente a partir de um projeto grande envolvendo vários outros parceiros, nós estamos trabalhando fortemente em frutíferas nativas, especialmente da família Myrtácea. Nós conhecemos as pitangas, nós conhecemos as jaboticabas, mas quase as pessoas lembram assim, a geleia de jaboticaba da minha avó. Aquele doce de uvaia que a minha mãe fazia. Então, hoje, elas estão no leque das plantas de altíssimo apelo, tanto para uma culinária mais gourmet, como também para a gente trabalhar a educação alimentar das crianças. Porque essa era a minha próxima maioria das nossas crianças estão no mundo urbano, elas já não têm mais acesso, né, para experimentar um guabiju ou uma guabiroba. Então, como é que vocês estão trabalhando essa ponte? Oi? Essa ponte entre a preparação do alimento e a atração do consumidor, em especial das crianças. Como é que é feito esse trabalho? A gente tem que trabalhar em parcerias em várias frentes, né? Uma das frentes é uma parceria com as feiras, onde faz a interlocução direta o produtor com o consumidor, esse diálogo do produtor que leva as suas frutinhas ou leva a sua geleia e a possibilidade das pessoas conhecerem. Também, cada vez mais, há um interesse muito grande nos restaurantes, de um modo geral, mas dos vegetarianos, dos veganos, ou com um determinado apelo mais étnico, né? As comidas mineiras, as comidas do norte do estado, as comidas da região sul do Rio Grande do Sul. Então, esse resgate vai ver, olha, lá no sul do Rio Grande do Sul, lá em Santa Vitória do Palmar, em Tapes, onde tem os grandes butiazais, você desfruta de uma geleia de butiá. Na praia, o gaúcho aqui é maluco por sorvete de butiá. Quantas pessoas já puderam degustar um sorvete de butiá? Então, é uma preocupação que a gente trabalha em conjunto, multidisciplinar, né, de todas as áreas, da área da biologia, da agronomia, das ciências agrárias, para desenvolver os sistemas de produção, e também com o pessoal da nutrição, da tecnologia de alimentos, fomentando o agricultor em desenvolvimento rural para ele ver a possibilidade de se fortalecer do ponto de vista econômico também. Ingrid, para quem quer ter mais conhecimento sobre essas plantas, inclusive acesso a elas, como faz? Como é? Como ter acesso a essas plantas? Como que acessa? Olha, isso. Do ponto de vista da pesquisa formal, principalmente quando nós trabalhamos com as nativas, existe sim um protocolo, existe até ainda um pouco burocratizado, né? Que se você vai começar a pesquisar essas populações de plantas que estão na natureza, você tem que pedir uma licença especial junto ao IBAMA, junto ao CEGEM, né? Mas as universidades, os centros de pesquisa hoje já estão bem inteirados como faz isso, no sentido de salvaguardar os direitos de estar trabalhando com recurso genético importantíssimo, né? Estratégico mesmo. Do outro lado, aquelas que já são cultivadas ou introduzidas e que caíram no desconhecimento das pessoas, as pessoas não lembram mais que uma vez elas comiam fava, por exemplo. Né? Às vezes as pessoas não lembram mais que comiam fava ou que na infância comiam as abóboras, né? Diferentes tipos de abóboras especiais para fazer determinados pratos. Então, essas, se a gente consegue acessar entre aqueles agricultores que a gente chama os guardiães das sementes crioulas, né? Também tem todo um trabalho de parceria para reconhecer esses saberes, reconhecer o valor dessas Ingrid. pessoas, né? Multiplicar, tornar disponível. Tem toda uma caminhada, mas está andando. A gente está assim, muito feliz de estar vendo que muitas dessas plantas que há 10 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, todo mundo achava graça na academia, e vocês estão trabalhando com os matos, hoje a gente está vendo acontecer
e o reconhecimento de que elas são de alto potencial alimentício e Obrigada, nutricional. viu, Ingrid? Eu vou ter que encerrar. Obrigada pela sua participação aqui no Conexão Futura e uma boa sorte aí no seu projeto. Obrigada. Eu espero que as pessoas cada vez mais se acordem para desfrutar das enormes riquezas que a gente tem. Obrigada, querida. Um abraço. Outro. Na nossa próxima entrada do Conexão Futura, nós vamos falar sobre incêndios. Como nós devemos agir numa situação como essa? Nós vamos discutir as diversas formas de incêndio e o que fazer em caso de uma emergência. Você não pode perder essa discussão. Desde já você pode enviar sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter no @Canal Futura, pelo WhatsApp também. Eu volto daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e vou ficar esperando você aqui. Até já!